Eu sou a professora Beatriz Lingman, esse é o nosso caso de raciocínio diagnóstico na pandemia e hoje vamos abordar uma mulher jovem que vem com um transtorno psiquiátrico, lesões cutâneas e uma anemia importante. A é uma bióloga de 34 anos trazida para avaliar um transtorno delirante associado à perda de peso. Ela está terminando seu doutorado, sempre foi uma pessoa extremamente produtiva e de alguns meses para cá todos notam que ela parece estar se sentindo mais perseguida. Tem a sensação de que há uma conspiração entre seus colegas, sua família. Não há registros prévios de alterações psiquiátricas. De início, os familiares acharam que isso tinha a ver com o estresse do próprio doutorado, uma pessoa sempre competente, comprometida na vida acadêmica, mas é nítido que ela está mais instável de alguns meses para cá. E de 6 meses para cá é mais ou menos frequente a queixa de que parece que, de alguma maneira, todo mundo está falando demais dela, todo mundo está prestando muita atenção nela. Não há eventos médicos prévios. De acordo com a ficha médica, o que é notável é a perda ponderal. Perdeu 10 quilos em 11 meses. Há uma história de diarreia esporádica, intermitente, sem muco, pus ou sangue, e de 4 anos para cá ela vem a amenorreia. A menarca foi aos 13 anos, os ciclos são irregulares nos últimos 6 anos, não há gestações, não há vida sexual ativa de 5 anos para cá. O que mais chama atenção, de fato, é o grau de magreza. Ela mora com uma colega, divide um apartamento com uma colega, e o seu padrão alimentar de algum período para cá vem sendo fundamentalmente 2 bolachas de manhã, café preto, refrigerante diet, adoçante, um iogurte diet no almoço, macarrão instantâneo na janta, e as 2 no fim de semana costumam tomar 1 ou 2 garrafas de vinho. Na medida em que nos últimos meses ela está um pouco mais desconfiada em relação a todo mundo, ela tem bebido sozinha, a colega só vê as garrafas. Não há de fato qualquer transtorno psiquiátrico prévio nela ou na família. Chama atenção na família bastante doença autoimune, a mãe tem lúpus, a irmã tem hipotireoidismo, o irmão tem diabetes tipo 1, mas JK era previamente rígida, com uma performance intelectual e conquistas super importantes, é uma pessoa com garra, é a primeira pessoa da família a conseguir alcançar curso superior e agora está terminando o doutorado e é dado como certo que vai conseguir seguir na sua carreira, inclusive fora do país. Nos últimos 2 anos, são frequentes idas à emergência por sintomas de distensão abdominal, desconforto, na qual ela sai com medicação sintomática. Agora, o que mais incomoda, além das lesões cutâneas que ela menciona, principalmente nos dias quentes que coçam, vem tendo formigamento em mãos e pés e está caminhando de um jeito um pouco mais instável. Parou de fazer os exercícios pesados que habitualmente tinha como rotina. O exame físico chama atenção a severidade da desnutrição, a paciente emagrecida, sem maiores sinais de sofrimento, há uma pressão de pulso aumentada, não há icterícia, não há desidratação, não há petequias, não há sinais de sofrimento respiratório, a tireoide é pequenininha, firme, nenhum gânglio é palpável, ela é lentificada nas respostas, quando perguntada, ela é orientada alo e autopsiquicamente, mas vem uma lentificação nas respostas e, ao mesmo tempo, ao longo da consulta, hipervigil. 5 palavras que se pede para evocar, ela não consegue. E vai se irritando com isso, e aí essa realização do mini mental é interrompida para não perder o vínculo. Não há sinais de insuficiência cardíaca, os pulmões são limpos, não há estigmas de hepatopatia crônica, não tem edema, não tem ascite, não tem... Há um fígado no limite superior, o baço é impalpável, não há perda de força em nenhuma das extremidades, mas há hiporreflexia, não há flapping e o Romberg tem
instabilidade. As lesões de pele são notáveis. Há essas lesões hiperemiadas, descamativas, com placas, e na mesma maneira como estão presentes aqui no colo, elas se apresentam em mãos e antebraços. Não há lesões nos membros inferiores, mas todos relatam que desde que começaram esses sintomas de delírio persecutório, ela tem usado mais os membros inferiores cobertos, não usa. Tá? Essa é a questão do exame físico. Na evolução, é feita uma ressonância que mostra, talvez se suspeita em relação à presença da amenorreia, que pudesse haver qualquer transtorno hipofisário, a hipófise é normal, parece haver um hipersinal no mesencéfalo, tórax normal, eco abdominal normal, eco de mama normal. Tem uma anemia bem importante com um VCM de 108, os leucócitos são limítrofes, há linfopenia absoluta, o ferro é baixo, a ferritina é baixa, a saturação da transferrina também, há hipotireoidismo, TSH alto com T4 livre no limite inferior, cálcio normal, exame comum de urina normal, não tem marcadores inflamatórios, não há dados que sugiram vasculite presente, o magnésio e o fósforo são baixos, o que leva a equipe a pensar que essa questão do álcool talvez seja mais importante. Há uma elevação do paratormônio com uma diminuição importante da vitamina D com cálcio normal. A CPK é normal, os anticorpos anti-tiroperoxidase são elevados, fechando, portanto, o diagnóstico de hipotireoidismo autoimune. Não há outras alterações laboratoriais, dados para doença autoimune são negativos, os vírus são negativos, sorologias virais e pesquisa para sífilis negativos. O diagnóstico presuntivo parecia tão evidente de uma mulher jovem com transtorno alimentar que vem com alterações psiquiátricas. A ideia inicial foi encaminhar para atendimento ambulatorial multidisciplinar, recebeu um antipsicótico, iniciou a reposição de levotiroxina e, em relação à anemia mista, havia tanto deficiência de B12 quanto de ferro. Quando os alunos vão elaborar a lista de problemas, fica muito claro desnutrição, distúrbio alimentar presente inequivocamente, um quadro neuropsiquiátrico com ideias delirantes, lentificação, perda da memória recente, parestesias e hiporreflexia sem asterixes, lesões de pele que são bem chamativas, sobretudo em torno da região cervical e mãos e antebraços, não estão presentes nos membros inferiores. A linfopenia, pensaram que poderia ser por HIV, pensaram em lúpus, alguém comentou que isso poderia ser simplesmente pela severidade da desnutrição, sinalizando diminuição da imunidade celular. Essa queixa de diarreia pós-prandial com distensão epigástrica, que parece uma diarreia mais secretória, e uma anemia que é mista. Embora, assim, inequivocamente haja deficiência de ferro, o VCM é alto e a B12 é muito baixa. Acharam que essa pressão de pulso aumentada está compatível com a severidade da anemia. E fica essa questão, paratormônio alto, com cálcio normal, vitamina D baixa, seriam marcadores de osteomalácia. Ela tem função renal normal, o exame comum de urina é normal, está mais sinalizando que o aumento do paratormônio seja pela deficiência da vitamina D, o que não deixa de ser uma surpresa, já que a alimentação dela, de fato, é extremamente pobre. Né? O álcool parece ser talvez a questão principal dessa paciente, e o distúrbio alimentar parece estar fortemente associado a isso, e a história familiar de doença autoimune. É feito então um intervalo para ver que, a partir dessa lista de problemas que lida com anorexia, desnutrição, caquexia, menorreia e uma anemia mista, eles pensaram que o álcool ligado às lesões de pele em áreas expostas obrigaria a pensar
em deficiência de tiamina e em pelagra, as duas coisas presentes. A lesão de pele seria uma manifestação de pelagra e as alterações neuropsiquiátricas poderiam ser por deficiência de tiamina. Além disso, um deles revisou a história e viu que na chegada, como ela vinha mais sonolenta, se suspeitou de que houvesse hipoglicemia, uma paciente muito desnutrida, e ela recebeu glicose hipertônica sem repor tiamina, o que pode ter sido um gatilho para uma síndrome de Wernicke-Korsakoff. Anemia com deficiência de ferro e B12, pensaram anticorpos anticélulas parietais, nesse contexto de doença autoimune, alguém com hipotireoidismo autoimune, acharam que a deficiência de ferro está presente, mas que o VCM podia ser alto por causa do hipotireoidismo também, não só pela deficiência da B12, que essa diarreia e sintomas digestivos poderia sugerir doença celíaca, ainda mais em alguém com tanta alteração autoimune na família, e os outros achados também entrariam nessas hipóteses. Um dos alunos pensou que lúpus não poderia ser descartado, mas os demais disseram, mas não há dor articular, não há alterações orais, nasais, né? Assim, critérios maiores, foi, mas alterações psiquiátricas, mas a psicose lúpica, ela vem no contexto de uma vasculite, de muita alteração inflamatória que essa paciente não parecia ter. Né? A questão toda era o quanto só o distúrbio alimentar explicava e a gente poderia ficar nisso ou se avançaria em alguma questão maior. Ela tem múltiplas questões metabólicas presentes, tem uma anemia que ao mesmo tempo tem deficiência de ferro, tem o hipotireoidismo podendo levar a anemia de doença crônica e tem a deficiência de vitamina B12, que junto com o álcool e com a possível deficiência de tiamina poderia explicar as alterações neuropsiquiátricas, além da pelagra, que também poderia explicar as alterações neuropsiquiátricas. A deficiência de ferro por si só não poderia estar causando distúrbio psiquiátrico. Então, a gente tentando num jeito bayesiano de juntar tudo que ela tem, o ferro sozinha, a anemia ferropriva sozinha, fica difícil. Mesmo ela não se alimentando, adultos tendem a ter um estoque de ferro constante, né? Então, alguma perda há ou há uma absorção. Lembrando que ela vem a menorreia há 4 anos, ela não está tendo a perda menstrual. Né? A deficiência de B12 poderia explicar as alterações psiquiátricas, a hiporreflexia, alteração do equilíbrio da marcha. Né? O cálcio normal com vitamina D baixa e o paratormônio aumentado foram considerados como marcadores de osteomalácia por deficiência da vitamina D, seja por causa de não ingesta, né? A alimentação dela é horrível, ou por uma absorção associada. Mas todos foram unânimes em achar que nesse padrão de doença autoimune na família e dela própria tendo hipotireoidismo autoimune e também deficiência de B12, seria obrigatória a investigação para doença celíaca. Ela iniciou, além do tratamento inicial que tinha sido dado com sertralina, um antipsicótico, a reposição da levotiroxina, ferro parenteral, ela repôs B12, repôs a niacina da pelagra, das lesões cutâneas, coletou os anticorpos antitransglutaminase e foi solicitada uma endoscopia que, na verdade, confirmou, havia bastante achatamento de criptas, um infiltrado linfocitário, o HLA-DQ2 e DQ8 eram presentes, os dois eram presentes nessa paciente, reforçando a hipótese de doença celíaca, e ainda no contexto todo de falta de B12, falta de ferro, falta de D, tudo sugeria que houvesse uma absorção. E aí a gente tem alguém com distúrbio psiquiátrico e alimentar que tem falta de elementos essenciais e tem o álcool no meio. É o álcool levando ao distúrbio psiquiátrico e ao distúrbio alimentar e levando a falta de nutrientes,
ou o inverso? Não sabemos. Não sabemos, né? Uma aluna comentou, bom, ela tem diarreia, tem demência e tem dermatite, os 3Ds, tem que pensar em pelagra, em alguém que vem bebendo sozinha no quarto. E, de fato, esse era um diagnóstico final na paciente. A gente não sabe qual foi o responsável por cada coisa, mas as três estavam presentes. A via pelagra, é muito provável que aquela injeção de glicose na chegada tenha precipitado uma piora neurológica por deficiência de tiamina numa jovem desnutrida bebendo, né? A doença celíaca por si só confirmadamente está associada à perda de memória, a distúrbios do humor, ansiedade, depressão, alterações maiores, às vezes transtornos delirantes de perseguição, como essa paciente tinha, e até convulsões. Ficou então com o diagnóstico de distúrbio alimentar, uso abusivo do álcool, pelagra, deficiência de tiamina provável. Sempre que a gente enxerga a deficiência de uma vitamina, tem que repor as outras, né? E doença celíaca. No momento inicial, a equipe de endócrino achou importante também ver se não haveria Addison, ainda mais nesse contexto de doença autoimune e deficiência de B12, mas a medida do cortisol basal foi de 19 e isso praticamente descarta insuficiência adrenal primária. A menorreia foi considerada secundária à caquexia, né, o hipogonadismo por defesa, pela intensidade da caquexia, e também talvez ao hipotiroidismo por diminuição na síntese da globulina transportadora. Tá? A reposição da B12, da tiamina, o abandono do álcool, a reposição da niacina, o ferro parenteral e o acompanhamento com uma equipe multidisciplinar foram fundamentais nessa paciente. A relação entre o álcool e a tiamina é importante lembrar também que o álcool altera a absorção da tiamina, diminui o estoque hepático e diminui a conversão na forma ativa. Então, uma parte das coisas demenciais e persecutórias poderia ter Korsakoff. Isso é reforçado pela questão de ela parecer de fato atáxica no exame neurológico e de ter aquele Romberg. Ficando, portanto, o diagnóstico final de álcool, uma absorção com doença celíaca e uma síndrome cerebral orgânica que foi revertida depois de 4 meses de tratamento clínico. A paciente não manteve a questão do distúrbio alimentar, passou a ter uma visão melhor assim da sua imagem corporal e com 5 anos de seguimento não houve recidiva da doença. Obrigada.